Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente. A minha queridíssima companheira de bancada, Jéssica Balbino, não estará presente hoje porque ela está na Bahia. Ela foi participar da balada literária, foi participar de uma mesa lá. E ela está em viagem ainda, não conseguiu chegar a tempo, mas deixa um beijo aqui para todos. E a Jéssica estará no próximo episódio. Se você tá chegando a gente ouvindo pelo Spotify, pedir para dar 5 estrelinhas. Ajuda muito o nosso corre, não custa nada, rapidinho. Se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, também favorita a gente, que ajuda o nosso corre. Estamos finalizando um ano do Rabiscos, então se você está chegando aqui por conta da Rita, quero convidar para ouvir os outros episódios que estão muito legais. Esse ano foi um ano muito rico, a gente começou também um canal no YouTube, então alguns dos nossos episódios estão no YouTube em vídeo. Se você acompanhar lá também dá para seguir, dá para ver os cortes também. E a gente vai engatinhando aí pro nosso 8º ano de podcast, indo pro 8º ano de Rabiscos, falando de literatura contemporânea. E a nossa convidada já teve aqui no Rabiscos, já é de casa já. Ela falou sobre o livro de contos dela, Zaranza, quando ela veio. Mineira, assim como nós, formada em letras pela USP, pós-graduada em literatura comparada pela Universidade Nova de Lisboa. E ela veio falar do Zaranza e agora tá lançando o seu primeiro romance, Parapeito. Tava falando em off para ela aqui, que o Balbo da editora Cachalote, um beijo para ele, já tava me falando desse livro quando ele tava no Prelo ainda, quando eu tava trabalhando nele, e foi uma grata surpresa. Eu já gostava muito da literatura da Rita, e agora no romance, Parapeito é um livro que eu vou fazer uma sinopse meio freestyle aqui, mas depois a gente vai falar sobre ele. Mas é a história de uma protagonista, Clara, que após um divórcio, ela passa a refletir sobre coisas da vida e ela fica obcecada por uma vizinha que ela chama de chinesinha, e a partir daí ela começa a criar mundos, criar conceitos. Ela vai transformando essa rotina de observação numa espécie de refúgio, chegando a esquecer dela própria, pensar em outras histórias. É um romance urbano, é um olhar curioso da Rita, né, para uma obsessão e nessa coisa imagética da vida também. Acho que se constrói entre o real e o imaginário, é muito legal isso. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Vou fazer uma correção, é a minha terceira vez no Rabiscos. Eu vim aqui com a Paula de Covatti, Ormeto. É verdade. Nossa, você... Ou seja, já sou de casa, já chego, abro a geladeira, já Paula de faço Crovátia, um café. beijo pra ela. Não é verdade, Rita. Terceira vez já. Nossa, é muito de casa, então. E a hora que eu terminei seu livro, já te mandei mensagem já. Não, estou muito feliz com esse convite. Já estava assim, nossa, será que ele não vai me chamar? Haha, impossível. Feliz. Falar. Porque eu sou fã. Então, obrigada. E eu Eu sou fã do Rabiscos. fiquei muito feliz, assim, de ver o seu voo, assim, não que o romance seja algo superior ao conto, não é isso, mas a sua diferença de literatura, o seu fôlego mais longo através do romance, né? Como que foi, assim, para você fazer essa travessia? Eu sei que o Balbo, aqui em casa, quando ele estava aqui me falando sobre o livro, ele falou assim, tive que convencer a Rita a gente lançar esse livro. Como é que foi isso? Bom, o Balbo, na verdade, se deixar, todo mundo só escreve contos, né? Que ele é um grande defensor dos contos, e acho que ele tá certo. É um gênero que demorou e talvez ainda precise ser mais valorizado, né? Valorizado pelos leitores aqui no Brasil, pelo mercado também. Mas antes de escrever Zaranza, eu queria escrever um romance. A ideia sempre foi, porque eu gosto muito de contos, leio muito, mas eu tenho mais histórico de leitura de romances. E então era esse o desejo, mas devo ter, sei lá, devo não, tenho pelo menos 3 romances que quase terminei. Tem um que eu terminei inteiro, outros que foram lá 60, 70 páginas e que não serviram para nada, não vão serviram para exercício, né? Então tinha guardado esse desejo do romance e acho que a gente já conversou aqui, né? Quem quiser, escuta lá o papo que a gente falou de Zaranza, mas o Zaranza, ele vem muito do fruto de oficinas. E em oficinas a gente acaba escrevendo contos por uma questão óbvia de tempo, o que ao mesmo tempo é injusto com o conto, né? Porque um bom conto pode durar meses, ano, o tempo que for, né? O difícil de você condensar e conseguir uma profundidade num espaço curto de texto, né? E aí vem o romance.
Foi uma grande aventura, porque é uma grande obsessão, né? Assim como você falou que a Clara tem uma obsessão, foram 4 anos e meio com esse romance. Os Aranza no meio, nas 6 Aranza no meio. Ele é, de certa forma, um pouco uma extensão de um conto dos Aranza, que é o Céu de Janelas. Então, tem alguma coisa que saiu dali, um apêndice, uma história que eu falei, poxa, aqui tem fôlego, né? Vou continuá-la. E eu adorei. É a coisa mais, eu falo que é a coisa mais maluca que você pode fazer, a decisão mais enlouquecida que um ser humano pode fazer, que é resolver escrever um romance e ficar ali obcecado com aquele tema durante 4 anos. Mas é um preenchimento de vida. Quando acaba, dá um vazio, assim, né? O conto não tem isso. Você acaba, você embarca em outro, embarca na história, o romance dá um certo vazio, assim, que acaba. Ô, Rita, a gente tem a idade parecida, eu e você, né? Você é de 85, eu sou de 84. Sou um pouquinho mais velho. E quando eu vejo, né, a Clara acontecendo ali, dentro dessa. Já te conhecendo um pouco também, né? Conhecendo você fora da literatura, né, como pessoa, é inevitável a gente ter reflexos do nosso ciclo de amizades, né? Que isso é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, a Clara, a protagonista, ela se questiona um pouco o fato dela não ter tido filho do antigo casamento. É Uhum. um pouquinho de spoiler só, viu, turma? Aí o ex-marido arruma um filho, né? Vai ser pai e tal. E eu vejo isso dentro do meu ciclo de amizade também, né? Acho que dos meus amigos eu sou um dos únicos que não tem filho ainda. É, e já não é mais uma questão hoje, eu acho que a mulher acaba sofrendo mais isso, né? Essa questão ainda por mais que fale, hoje as pessoas não têm tido mais filho, mas tem falado. Eu tô dando um exemplo de filho, mas tudo permeia vivências suas também, eu tenho certeza. Você é uma pessoa que viaja bastante, que tá cada hora num canto também. O que que você vê nas suas viagens como pessoa, não só como autora, nessas observações todas? O que falta para a gente parar para observar isso, e se você quis dar algum recado através do livro. Bom, acho que eu não escrevo com o intuito de, eu quero ter essa mensagem, vou passar essa mensagem, mas eu espero que, né, as pessoas que leiam encontrem suas perguntas, seus questionamentos e as mensagens estão ali. A questão, antes de falar né, das coisas que eu observo, a questão da não maternidade é um dos eixos narrativos do livro, sim, né, é um ponto que é central junto com outros, né, são vários pontos centrais, né, não posso falar que é só esse, mas esse é um lado que o livro não é autoficção, mas esse é um lado que, sim, combina com a minha vida, né? Reflete, eu não quero ter filho, é uma decisão que eu tomei. E aconteceu muito, foi num momento engraçado, porque eu escrevi a segunda parte do livro primeiro, a parte da Hong. Enfim, um spoiler também, mas tem a Hong, que é essa personagem ficcional. E quando eu acabo a Hong, e eu tenho que pegar melhor essa primeira parte, eu entendi que eu não sabia muito bem quem era a Clara. Eu tô assim, meu Deus, tá. Eu sei que ela separou, eu sei que tem isso. Quem é essa personagem? E para juntar com o que você perguntou de viagem, todos esses 4 anos foram realmente, durante esses 4 anos eu saí de um casamento, então, claro, né, não tem ali o meu casamento, mas tem os sentimentos, tem os questionamentos sobre o tema. Eu fui morar em outro estado, eu morei em 3 cidades diferentes, em, sei lá, mais de 15 casas, apartamentos, até chegar até aqui no Rio. E eu convivi com muitas mulheres que estavam viajando sozinha, trabalhando. Engraçado, eu morei em Moreré, né, em Boipeba, e lá tinham muitas mulheres que trabalhavam remoto e que resolveram ir morar sozinha e viajar sozinha. E era uma conversa que acontecia sobre ter filhos ou não, sobre pessoas que se divorciaram no próximo relacionamento, você quer ou não quer. Então era uma coisa que estava no diálogo da minha bolha, sabe? Tenho certeza que é uma coisa que ainda é uma discussão que é privilégio, né, da nossa classe, que é um privilégio a decisão, e ainda assim é uma coisa que é questionada. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essas mulheres conversando sobre isso, eu tinha também pessoas que me perguntavam se eu, separou, você tem filho ou não? É uma pergunta muito constante. Quando eu volto para BH, né? Encontro, meus pais moram no mesmo bairro, minha mãe mora no mesmo bairro há 70 anos, na mesma rua, na mesma quarteirão. Então eu encontro um vizinho, Itinho, você não casou? Casei, separou? Separei. Não, mas tem filho? Não. Mineiro ainda, né? Mineiro quer saber de tudo, né? Então, tem muito isso no livro, dessas vivências, desses questionamentos, dessas conversas que eu fui tendo, e do fato de que quando você mora em vários lugares,
você está sempre se apresentando, né? Isso é muito curioso. Você está sempre falando de você de novo. E então é inevitável que tenha ido para o livro questionamentos que eu estava me fazendo a partir do momento que eu estava ali me repetindo para os outros, sabe? E me reconhecendo ali no mundo. Então, isso tá lá. Mas não era uma intenção, vou escrever um livro que eu quero que fale sobre não maternidade. Foi algo que aconteceu a partir do momento que eu estava construindo essa personagem e que dava peso para esse questionamento maior que já tinha no livro, que era essa coisa dela estar sozinha, de quando você perde alguém, ela não tem mãe, não tem pai, e sai de um casamento, essa dependência que você tem às vezes no relacionamento, como que depois você se vê sozinha. Então eu queria deixar ela mais sozinha. E aí eu coloquei esse questionamento enorme, que é tipo, e aí? E agora, né? É o famoso, você vai morrer. E quando você ficar velhinha, quem vai cuidar de você, né? É sempre essa questão, né? Como se o filho fosse uma muleta que em nenhum momento ele vai te abandonar, né? Porque o filho pode. Um enfermeiro, né? Enfermeiro, por mais que você dê amor e tudo, e pode simplesmente estar em outro lugar quando você tiver velhinho. Não que a Exato. gente. É curioso você falar que você escreveu a segunda parte primeiro, a Hong, né? E o que eu senti também, uma coisa que eu acho que poucas pessoas fazem bem e você fez muito bem, que é escrever sobre o silêncio também, sem falar do silêncio propriamente dito, né? Que é um livro muito silencioso e é um livro que gera angústia também. Quando ela cria essa personagem na cabeça dela, a partir de uma observação que ela tem, tanto os apartamentos, o dela e o que ela observa do parapeito, quanto a cidade, né? A cidade acontecendo numa frequência um pouco menor, porque ela fica muito, muito presa ali no apartamento, elas ganham uma forma de personagem, né? Como Uhum. que você lida com o silêncio, assim, algo muito proposital? E quando quanto leitora também, é uma coisa que você observa, porque é uma coisa que eu faço muito, e quando eu estava lendo isso, eu falei, eu preciso falar sobre isso com a Rita, porque o silêncio acontece majestosamente, assim, no seu livro. Que bom. Eu tinha esquecido que você faz essas perguntas que mistura a vida com a literatura, que a gente fica, meu Deus, serei. Tinha esquecido. É bom você tocar isso. O silêncio, pensando Ritas, assim, é um elemento bem importante na minha vida, até porque eu cheguei a fazer já até teste de audição. Então, assim, eu tenho um diagnóstico de uma misofonia bem, bem pequena, mas se eu estou muito estressada, muito ansiosa, eu vou escutar você engolindo e isso vai me irritar, sabe? Então, eu tenho em casa aqueles EPIs, sabe, de galera que usa em aeroporto. Eu tenho um que às vezes eu preciso. Eu coloco e entro, durmo com tampão ou com ruído branco, né? Agora, retrospectiva de Spotify, antigamente a minha era sempre o som do ventilador quando eu morava em São Paulo, que é... Ah, Nossa, eu saí com a minha idade de musical, 86 anos, eu não vi ninguém mais velho do que eu até agora. Eu tô me sentindo muito velho. A minha é 82, poxa, realmente, realmente. Estamos perto aí, ó. Deve ser que o barulho de ventilador não é coisa de velho, não sei qual que é. Mas, então, o silêncio já é uma questão para mim, é uma coisa que eu sempre busquei na vida. Assim, eu tenho essa necessidade de isolamento Mas, óbvio que todo esse silêncio, ele nunca silencia, né, a cabeça de uma hiperativa, escritora, ansiosa pra caramba, tagarela. Então, a cabeça está sempre em explosões. E eu queria passar isso para o livro, exatamente uma pessoa que se isola e que se tranca em casa, que se priva, né, de todas as conversas, que não conversa mais com ninguém, a não ser com a Elisa, né, que aparece lá de vez em quando, mas a amiga dela, que se priva de todos os barulhos do mundo, exatamente porque dentro dela está completamente um caos total, tipo uma obra no andar de cima e de baixo do apartamento, né? Então, eu queria que tivesse o foco nesse barulho. E aí, quando você fala do silêncio no texto, isso é uma coisa que, para mim, assim, quando eu enxergo isso na literatura, principalmente não principalmente, mas muito na forma de editar o texto e na forma, inclusive, de diagramar o texto. Então, trazendo o Balbo aqui, isso é uma coisa que a gente trabalhou muito para ter esses momentos. Por exemplo, tem muito espaçamento duplo, né? Que ele tem um nome isso, um respiro, tem um nome técnico que eu esqueci. Não vou saber, mas eu gosto. Tem vários, que é uma coisa que, por exemplo, a Marguerite Duras, que é uma escritora que eu sugo muito e que eu li muito durante a escrita de Parapeito e a edição, principalmente, ela tem esses respiros com muita frequência. E ela tem essa escrita que é mais lacunar, né, que é um pouco mais cinematográfica do roteiro, e isso
para mim me fascina porque é uma forma de criar imagens, né? E essas frases curtas em alguns momentos, esses blocos, você cria imagem e você obriga o leitor a, no final de um período, um texto, de um bloco, de uma passagem, parar. Então, eu queria que tivesse isso, principalmente porque a Clara tem esse movimento da cabeça dela, quando ela está pensando no Bernardo, que é o ex-marido, né, e na mãe, que morreu. A escrita é mais acelerada, os parágrafos são mais longos, as frases são mais longas. Quando ela está olhando a chinesinha, a ideia era que as frases fossem mais curtas, que é a hora que ela se organiza. Então, para mim, o jogo de barulho e silêncio tá aí, nesses momentos que ela para, olha pela janela, a chinesinha tá lá e ela se centra e se organiza, e nesse momento que ela tá com a cabeça dela ali a mil. Então, foi um trabalho de edição que o Balbo me ajudou bastante, que eu acho que eu estaria editando ainda se ele não tivesse tomado ajuda de mim. Outra coisa que eu observei quando eu estava lendo, que me pegou assim, esse lance da obsessão da pessoa tecnicamente madura, ela infantiliza a pessoa também, né? Quando, sei lá, eu sou advogado também, eu trabalho com várias frentes, inclusive direito de família. E às vezes eu vou fazer um divórcio de uma mulher ou de um homem que é super bem conceituado, entre aspas, na sociedade, uma pessoa forte, uma pessoa que lida bem com a diversidade. E aí chega no momento de divórcio, parece uma criança falando comigo, chora como se fosse uma criança, fica com ciúmes porque fulano tá saindo com outra pessoa. E eu senti isso na Clara, quando ela transforma essa obsessão e ela se esquece dela, ela parece uma menininha, assim, às vezes, ela parece uma criança que não sabe que ela precisa tomar banho, que ela precisa comer, porque ela tá vivendo um mundo que não é dela, porque é a fuga dela de não olhar para si, né? Como que você lida com isso, assim? Como que você, e se você também já sentiu isso, assim, essa obsessão por algo para mascarar alguma dor que você pode estar sentindo de verdade? Ótimo, ótimo ponto. Tem rolado uma coisa bem interessante, assim, pessoas que detestam a Clara. Tipo, meu Deus, mulher, White vá, problem. que movimenta, tipo, que coisa, resolve sua vida, pelo amor de Deus. E eu acho isso maravilhoso. Eu falo, opa, deu certo, né? Funcionou. E teve também mais de uma, no geral, mulheres, nesse caso, que não gosta dela, homens e mulheres. Mas tiveram teve mais de uma mulher que me falou assim, poxa, eu já senti isso, esse desespero, essa vergonha esse lado meio vergonhoso mesmo, que é o que você falou, que é infantil, né? É, Claro que eu já fui essa pessoa, e eu acho que muitos de nós já fomos. Alguns foram e ninguém ficou sabendo. Alguns só tiveram os pensamentos, alguns verbalizaram ou mostraram para o advogado, para uma amiga, para um amigo. Mulheres acabam se mostrando muito assim para outras mulheres, né? Quantas vezes, sei lá, já sofri de amor e a minha amiga não aguentava mais o meu vir e vice-versa, mas a gente tá lá, poxa, porque é uma coisa que primeiro que ela é neurológica também, além de tudo, além de ser social, cultural, né? A perda o término de um relacionamento, tem estudos que mostram que tem mesmo o peso da dor de um luto com um acréscimo, que não necessariamente é pior que a morte, óbvio, mas que a morte você tem que lidar com o fato de nunca mais poder ver, falar, ter aquela pessoa. O luto do relacionamento, você tem que lidar com o fato de que aquela pessoa existe, que você poderia estar com ela, mas não, né? Então, as dores, as áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas de um luto, de uma morte. Então, eu queria mostrar isso, exatamente porque eu queria mostrar esse barulho da personagem que eu falei. Tem até uma inspiração que, assim, eu te trago sempre. Eu não sou leitora de Helena Ferrante, mas eu li o Dias de Abandono. Aham, eu gosto Já mesmo. faz um tempo, ali antes dos Aranza, e aquele desespero daquela personagem, aquilo ali é vergonhoso, aquela personagem que deixa os filhos, né, os filhos, que a porta, a fechadura, a coisa da chave que ela fica, era aquilo. Eu queria realmente mostrar aquilo ali que eu já senti, já ouvi milhões de casos, já vi amigas e amigos que passaram. Então eu queria que a Clara fosse meio chata mesmo. Né, É real, né? acho que você conseguiu muito, é muito real. Eu falo porque eu trabalho com isso diretamente. Eu vi muitas pessoas que já passaram no escritório daquele jeito, a Clara mesmo, né?
e que depois se recuperam lindamente, né? E ficam super fortalecidas, né? O episódio passado, a gente entrevistou uma escritora, Mila Nascimento, que ela foi vítima de violência doméstica, no seu relacionamento, ela transformou isso em arte, né? No começo foi mais difícil, hoje ela fala sobre, ela escreve, ela faz poesia sobre isso. E isso é uma coisa que pode ser reverberada de outra forma. E eu queria falar um pouco da chinesinha, porque você falou aí do luto, né? Que é uma espécie de luto. O desespero que a protagonista tem de a observar todo dia a sua vizinha, que ela não tem noção de quem que é ela, que ela chama de chinesinha, a rotina dela, isso na primeira parte, né? Sem entrar na segunda, Uhum. pra gente não dar muito spoiler. Eh, e a partir do momento que ela para de ver aquilo lá, é um pouquinho de spoiler só, mas ela para de ver aquilo lá, aí você tá falando da falta, né? Do medo do novo luto, que também vai ter, pô, a pessoa que eu tô observando, que Sim. eu tô admirando, que eu tô criando uma história também, né? Eh, dá para unir um pouco essas coisas, você acha, assim, a falta e a obsessão também? E como falar da falta? Você falou de como falar do silêncio, como falar da falta da literatura? Como que você optou por falar disso, assim? Eu optei através da ficção, né. Aí que é o grande spoiler do livro, mas tem a Flávia Castro, que é uma grande amiga, não sei se você conhece, que é do Literapistas, e ela faz leituras críticas, né, tipo, a gente é muito próximo, ela leu Parapeito, e eu acho a cabeça da Flávia é um mundo à parte, assim. Ela chegou pra mim e falou assim: "Olha, eu tenho 4 leituras, vou te falar uma". Falei: "Tá bom, pode, gostei que tem 4 leituras, eu gosto do livro com muitas possibilidades". E ela leu um pouco, soa meio brega quando eu falo, tá, mas ela leu o livro como, de certa forma, o nascimento de uma escritora. E tem, né, tem muita metalinguagem no livro, é uma coisa que de início eu não queria que tivesse, depois eu vi que era inevitável. Falei: tem que ter e vai ter". Então eu vejo que ali ela lida com a falta, a minha ideia era lidar com a falta, a narradora lidar com a falta a partir da, e eu também, né, já que é o livro dentro do livro, o Mizanabini, a partir da ficção, a partir da fantasia. Então, tipo, como que preencher um mundo que cai, que acaba, né, que você tá ali, no caso dela, né, tipo, órfã, divorciada, não tem uma família, não resolveu a vida profissional, tá lá, vai ter que seguir sozinha. Com a fantasia, com a ficção. Então, o que ela faz quando ela se vê sem nada é isso. Ela fala: "Tá, eu vou tentar criar a partir dessa ideia que ela tem, que ela aprende, né, com o ex, o Bernardo, de mundos paralelos, essa possibilidade incrível de existindo várias cópias de nós em outros mundos, então, que tomaram outras decisões, que foi mãe, que está casada, que a mãe ainda está viva. Então, para mim é isso, é lidar com a falta a partir da ficção. E isso é uma coisa que eu, Rita, faço, sem dúvida. E aí eu passei para a narradora. E é muito bom quando você fala que você ficou 4 anos, né, escrevendo um livro, é uma imersão muito grande, né, e só nesse breve papo que a gente está tendo, de lidar com o luto, com a perda, com o recomeço e de certa forma com a imaginação para suportar a dor, te fez envolver muito tempo, né, na história. E eu li Zaranza, tem os traços da Rita ali também, da Rita do Parapeito, mas não necessariamente o mesmo caminho, né. E e quanto isso você acha que influencia a partir de agora na sua criação? Você que colocou um romance no mundo, você que teve os Aranza, que era um livro mais rápido, assim, mas também profundo. Eu acho que uma coisa que une com a pergunta anterior é que, por mais que o mote de sofrimento dela ali seja o divórcio, para mim a Clara, ela tá lidando com perguntas maiores, do tipo, que vai quase para um "quem sou eu?", ou "cotô, poncovô", como vou. É uma questão do tipo, que significa a minha existência aqui, né, a partir do momento que sou só eu, que eu não vou deixar nada, são perguntas bem sobre essa existência dela. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que está influenciando a minha escrita e vai influenciar as próximas. Mas eu acho que a principal mudança, foi o trabalho de edição mesmo. Foi a reescrita do livro, foi esse processo. O primeiro livro, claro que pode ser diferente, mas no meu caso, o primeiro livro foi um caso bem clássico, daquele, escrevi os contos, trabalhei um pouco, juntei, tipo, algumas pessoas tinham lido, mas eu não peguei, mostrei, pedi opiniões, eu tinha muito, não sabia o que era aquilo, ainda tinha muita insegurança e foi. Então, uma vez me falaram que Os Aranhas é um livro no qual
a emoção trabalha a favor da técnica. E acho que para Peito é o contrário. Eu editei, tipo, eu botei a emoção ali, coloquei, quis trazer os questionamentos, mas a edição, a técnica trabalhou a favor da emoção. Por exemplo, tem uma cena que eu uso ela sempre como exemplo, tenho usado nas conversas, que é ela, na hora que ela vê a poalha, que ela vê a poeirinha, que é, né, essa poeira, quando você vê a poeira na luz, e ela fala que ela respira errado, né? Ela inspira pouco e expira muito. Peraí, é porque eu faço errado, então eu sempre. A expiração tem que ser mais longa, né? Esqueci agora. É isso, pronto. E aí. Não é? Inspiração mais longa. Isso. Eu faço o contrário, eu sou muito ansiosa, eu faço o contrário. E aí eu lembro que eu tinha escrito a cena e tal, tava achando tudo lindo. Aí o Babo falou assim: eu queria ver isso, não ver, mas eu queria que você me mostrasse isso no texto. E foi genial a provocação dele, porque eu fui pra internet procurar sons de pulmão, fiquei ouvindo som de pulmão, tentando, pra fazer aquilo de um jeito que eu falei, pô, talvez ninguém vai perceber, apesar de que eu tô contando, mas eu quero que isso esteja no tamanho das palavras, na linguagem. Então, é isso. Eu acho que eu aprendi a usar a linguagem a meu favor e tô completamente fascinada com o que ela é capaz, assim. Então, acho que os próximos eu espero ir mais a fundo nisso. É muito bom. E ouvindo você falar desse propósito da história pela história, da boa história contada, né? Dentro da sua simplicidade de elementos de cenário, né? Vamos dizer assim. Mas hoje você está falando que você é uma escritora mulher, coloca uma protagonista mulher com os conflitos que eu acredito que são vivenciados de modo diferente por homem e por mulheres, numa discussão grande atual, final de 2025, onde se discute é, quantas mulheres estão produzindo, quantas mulheres estão lendo, e não só todas as questões que envolvem, né? A gente veio de uma semana super dura de feminicídio e tudo mais, né? O que você acha, agora ouvindo como escritora, fugindo um pouco do parapeito, como que você acha que a literatura pode se enquadrar aí também? Não necessariamente ela tem que ser panfletária, eu sei que não, né? Como a gente falou aqui da história pela história, mas o que, tipo, essa união pode significar? A gente recentemente ouviu a Giovanna Madalosso aqui, que ela tem um movimento também com as mulheres e tal. Como que você vê isso, Rita, enquanto mulher, enquanto escritora? Não, perfeito. Eu até participei de um clube de leitura agora na Biblioteca da Pagu, na Unicamp, né, que era um clube de leitura feminista, e a gente falou muito sobre isso. Tem um ponto que eu acho muito importante, que é a história foi contada, né, por homens brancos, europeus, no nosso caso, né, pensando na história do Brasil. Então você tem toda uma história que é narrada e toda uma ciência, toda uma sociologia, uma política que é criada por homens, né? E que está registrada, né, por escrito, por esses narradores, vamos chamar assim. E numa época que as mulheres elas estavam, claro, restritas, desculpa, ao ambiente doméstico. Esse ambiente, se você pega, né, lá na Grécia Antiga, o ambiente doméstico, quando ele vai para as peças, eles eram comédias, eram tratados como comédias, não eram tratados como grandes temas. Os grandes temas eram as guerras, eram os textos épicos. Então, na hora que você entra no mundo privado, ele já é comédia. Depois você vem no lugar dos diários, das mulheres registrarem, né, o dia a dia da casa e certamente questões pessoais dela, e de você tem relatos das mulheres pedirem no leito de morte queima meu diário, para ninguém nunca saber, né, não me deixe imaculada, né? Então, todo um processo de silenciamento, e depois todas as mulheres que escreviam absurdamente e que escreveram como pseudônimos, e sem falar se você pega várias biografias de grandes homens, grandes inventores, grandes cientistas, grandes autores, de ter aquela figura, né? Ontem eu estava vendo sobre o Beckett, por exemplo. O Beckett ficou sem grana, ficou lá 5 anos, ficou lá escrevendo a trilogia. Eu sou muito fã do Beckett, tipo, escrevendo a trilogia do pós-guerra. Nenhuma editora queria, ninguém queria Esperando Godot, a esposa que estava lá, trabalhando como costureira, ajudando. Então, realmente, por trás desses homens tinham grandes mulheres. E quando você dá voz para essas mulheres na literatura, que vem esse boom, né, de muita mulher publicando, vem esse questionamento, tá, mas, é autoficção, vai falar de relacionamento de novo, é livro ativista, tem esse questionamento. E que bom que tem isso, né?
finalmente, né? A gente está falando o que não falaram durante séculos. Então, eu já falei isso, um Deus vezes deve ter falado isso numa entrevista da Aranza, a vez que meu pai virou e falou, eu vou ver sua mulher reclamando agora. E falou brincando, meu pai lê as contemporâneas que eu falo, eu falei, vai ouvir sua filha reclamando. Então, isso mesmo de um white people problems, uma mulher, o que é que ela sente num divórcio, até questões, né, de uma mulher que sofreu algum tipo de violência sexual, algum tipo de abuso, todos. Eu acho que é uma forma de reescrever a história. É isso. Claro, existem várias maneiras de fazer isso literariamente falando. Vão ter livros que vão ser mais autobiográficos, vão ter livros que vão ser feitos com uma intenção mais panfletária, tudo bem. E vão ter livros que, no geral, é o que eu gosto muito de ler, que vão fazer isso de uma forma que provoque mais nas nuances. E aí eu tenho visto no Parapeito, só para concluir, que ele tem tido leitores homens e mulheres. Eu tive uma questão, eu falei assim, será que essa coisa da não maternidade vai ter... os homens vão ler e não vão se identificar? Mas, por exemplo, o próprio Rafael Galo, que fez a Orelha, ele teve uma leitura que focava muito mais na coisa do relacionamento. Eu fiz o lançamento com o Paulo Zadan lá em Salvador, ele focou muito na coisa do multiverso. Então tem isso também, né? Você vai contando, vai conseguindo falar o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher no mundo, recontando a história através das nuances também, através do que a pessoa sente. Muito, muito bom você falar isso, porque você falando, eu fiquei pensando como que me pegou também. Porque eu também sou divorciado, eu também saí de casa, eu também fui com uma casa vazia. Eu vivenciei algumas solidões novas para mim depois de mais velho também. Arrumei uma cachorrinha para ficar menos sozinho. E aí eu me vi algumas vezes nessa coisa da Clara de se preocupar às vezes com outras coisas para fugir de si. Eu acho que ficou muito bem feito isso. E que bom que você está escrevendo, que bom que você vai produzir muito ainda por muitos anos, porque somos jovens, né? Jovens, 140 aí, ó. Eu sou jovem no Spotify. No Spotify eu tô velho, 85 anos. Ô Rita, pra gente fechar nosso papo, a gente tem um quadro aqui na sua estante. Eu queria saber o que tá na sua estante, algum livro que você queira indicar pro pessoal que tá ouvindo a gente. Deixa eu ir lá na minha estante. Posso ter uma estante grande atrás de você, intervindo. É uma estante grande. Eu tô numa fase que eu não devia confessar, assim, mas é que eu tô só nos clássicos. Mas eu amo clássico. Se a Jéssica tivesse aqui, ela ia advogar contra. Eu e ela, a gente discutindo sobre isso. Mas eu amo os clássicos também, então não tem problema. Eu comecei a ler tarde, né, os clássicos, assim, depois que eu entrei na Letras com 29 anos. Então, depois eu tive um boom de, hoje, né, conhecendo muitos escritores e escritoras, a gente está sempre lendo o que está sendo produzido, mas eu estou numa fase de focar em alguns autores. Mas, para não falar, claro, que eu não estou lendo O Mundo, eu acabei de ler o livro da Noemi Jaffe, gostei muito. Ela conseguiu fazer uma autobiografia, né, botando toda essa questão dela com a língua, com a palavra, e conhecendo ela, eu fiquei ainda mais... Eu não li o último, né? Já roubaram, a companhia me mandou, um amigo meu já veio aqui e já levou embora emprestado, não li ainda. Não, muito bom. Li também o da André Delfeu, que ela lançou agora, que é o Nego Tudo. Vai estar aqui a André Delfeu também. Maravilhosa, duas maravilhosas. O Ficções Súbitas realmente, acho que é um livro que a Andréa consegue, né, sair de um pediatra para um Ficções Súbitas, ela faz Malaquias, coisas muito diferentes, eu valorizo muito isso nela, essa forma de... Um dos mais recentes, né? Claro, eu tô falando de todo mundo próximo de mim, porque foi isso, os contemporâneos eu andei lendo as pessoas muito próximas, mas eu tô numa fase, falei do Beckett, eu tô relendo a trilogia do Beckett, o Molloy, Malone Morre, o Inominável, e tô lendo toda a prosa da Hilda. Tô com medo do que vai acontecer. O psicológico vai ter que estar bom ainda daqui a pouco. Daqui um mês eu vou te mandar mensagem perguntando se tá tudo bem. Pois é, até eu recebi um conselho, foi da Noemi, inclusive, ela falou assim, lê um pouco de Nelson Rodrigues. Tá bom, eu vou botar um Nelson Rodrigues aqui no meio. Uma boa jogada, uma boa desculpa. Mas eu li agora um livro muito bom, que é eu não vou saber falar o nome do autor, porque é russo, que é o Zul, ou Cartas Não de Amor. O Vladimir Shklovsky, não vou saber. Mas é genial, porque é um romance epistolar ficcional e não ficcional desse grande escritor que escrevia para essa mulher que, enfim, essa musa, eu não vou
Não vou falar os nomes, porque senão Elsa alguma coisa, senão eu vou me atrapalhar toda. Mas ela pede para ele não escrever cartas, não falar de amor nas cartas. Então ele fala de literatura, faz todo essa mostra esse cenário dos russos, né, quando eles foram exilados pós Primeira Guerra em Berlim. E é muito bom, é um uso de metáforas e de ironia e que no final é tudo sobre amor, mas é genial, assim. Tudo Então esses sobre são amor os sem mais falar sobre próximos. amor. Legal. Esses são os últimos meses. Depois eu seleciono 3 para colocar no nosso card de divulgação. Fiquei curioso com esse russo, eu vou procurar depois também. É ótimo. Eu vou indicar um livro aqui. A minha companheira estava procurando um livro para ler aqui dentre tantos que a gente tem. Aí eu lembrei do Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon, que é um livro que eu gosto muito e ela queria alguma coisa nesse sentido. Aí, falando em clássico, outro dia eu comecei a reler o Capitães de Areia, do Jorge Amado. É mais antigo, não é tão clássico, mas é mais antigo. Que é um livro que eu gosto muito e eu tô lendo agora com uma outra visão, assim, né, depois de tanto tempo. E me veio o da Carol Ben-Simon na cabeça, porque fala um pouco dessa coisa da solidão também, duas amigas que decidem viajar pelo extremo sul do país e elas vão para a terra natal quase como estrangeiras, revisitando lugares também, memórias, sentimentos que ficaram engavetados. Então eu acho que ele conversa bem com o nosso episódio. Fica aí minha dica na sua estante. Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Rita, obrigado. Prazer enorme falar contigo de novo. Já espero próximos livros, já espero a 4ª vez no Rabiscos também. Agora Essa sua, viu? Obrigada, querido, pelo convite, pela conversa ótima, como sempre. Onde que o pessoal te encontra? Onde que o pessoal acha seu livro? Bom, o livro tá aí nas redes, né? Prefiram as livrarias, né? Quem está aqui no Rio tem na Janela, quem está em São Paulo tem, se não me engano, na Livraria da Paz, tem na Bíblia, tem na Simples, no site da Cachalote também, no Grupo Aboio. E eu tô lá nas redes sociais, rita.d.podestar. É sempre difícil, ninguém entende o Podestar, apesar dele ser fácil, mas Vou colocar o link aqui pro pessoal achar você lá e te seguir. pronto, te agradeço. Obrigado, viu? Pessoal de casa, semana que vem a gente volta. Então, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.